Deus seja louvado, irmãos. Irmãos, sinto de contar uma obra que Deus fez comigo, aqui na cidade de Cariaçu. Uma obra, irmãos, um pouco extensa, mas eu vou ser bastante objetivo e vou resumir bastante a obra para que não venha cansar os irmãos, tá bem? Irmãos, uma época da minha vida, uns anos atrás, irmãos, eu sempre tive uma boa saúde, irmãos, sempre desfrutei de uma boa saúde, nunca tive problemas, irmãos, mas assim, irmãos, de repente comecei a sentir umas dores no corpo, irmãos, e aquilo começou a me incomodar bastante, irmãos, e foi me tirando a paz, descontrolou totalmente a minha pressão, dor de cabeça, muita indisposição, irmãos, no corpo, irmãos, e comecei a perder muito peso, assim, a curto prazo, irmãos, fui perdendo muito peso, irmãos, e aquilo começou, irmãos, me preocupar bastante, e aqui, irmãos, em Cariaçu, na nossa cidade, no hospital trabalha o nosso irmão, por nome Romildo, e eu procurei o irmão Romildo, irmãos, e conversei com ele, expliquei para ele o meu quadro, tudo que eu estava passando, aquela febre, indisposição, tudo aquilo, irmãos, e ele me encaminhou, irmãos, para um médico, um profissional, irmãos, e aquele médico me pediu bastante exames, irmãos, e eu fiz os exames, e enquanto aqueles exames não ficavam prontos, irmãos, aquela dificuldade, aquela dor, a pressão descontrolada, irmãos, uma indisposição muito grande, febre à noite, irmãos, aquilo começou a me incomodar muito, irmãos, mas ficou pronto os exames, levei para aquele médico, irmãos, e sentei na sala dele, ele foi olhando um a um, olhou todos os exames. No final ele me disse essas palavras: olha, rapaz, você não tem absolutamente nada. Irmãos, por um lado fiquei feliz pelos exames não constar nada, mas por outro lado, irmãos, o problema continuava, a enfermidade continuava. Mas ele me passou para um outro médico, irmãos, eu vou encurtar bastante a obra para mim não cansar quem está ouvindo. Irmãos, e aquele outro médico me pediu outros exames diferentes. Irmãos, assim foi feito. Levei para ele uns dias depois. Irmãos, e a resposta foi a mesma. Olha, moço, você não tem absolutamente nada. Não aparece nada, não consta nada. Irmãos, mas ele me passou para uma médica. E aquela médica me pediu outros exames diferentes. E eu fiquei em observação naquele hospital. Irmãos, o meu quadro se agravava dia a dia. Se eu ia trabalhar na parte da manhã, eu já não conseguia trabalhar na parte da tarde, irmãos, aquela indisposição, irmãos, uma coisa, irmãos, que não tem como explicar para vocês, irmãos, e aquilo foi, irmãos, irmãos, trazendo assim, irmãos, um desconforto muito grande, e fiquei ali em observação naquele hospital, irmãos, e saiu resultados daquele terceira, já o médico que eu estava passando, e aquela médica me disse: você não tem absolutamente nada. Eu saí daquele hospital, irmãos, e fui para minha casa, irmãos, e aquela situação se agravando, cada dia mais, e eu perdendo muito peso. Para os irmãos terem uma ideia, em 18 dias eu perdi 10 quilos, irmãos, fui emagrecendo muito. Irmãos, e numa madrugada, irmãos, bem no meio da madrugada, eu acordei, irmãos, com muita dor de cabeça, febre, a pressão 15 por 17, irmãos, totalmente descontrolada, irmãos, e eu falei para minha esposa: liga para o irmão Romildo, esse do hospital, pede para ele vir aqui. E ele veio, irmãos, ele mediu, estava tudo descontrolado, irmãos, e falou: irmão Nenê, o que tinha que ser feito foi feito, você passou pelos médicos, nada consta, vamos orar, é o que resta. Irmãos, mas eu já tinha orado bastante, nós juntos, a minha esposa, irmãos, e oramos, e o irmão Romildo foi embora.
Irmãos, amanheceu o dia, era uma quinta-feira, me lembro como se fosse hoje. Irmãos, e passei um dia muito difícil, irmãos, com muita dor, mas, irmãos, chegou a noite, tinha culto na nossa central, quinta-feira. Eu fui congregar, irmãos, fiz a oração da comunhão, irmãos, e começou o santo culto. E naquela noite, Deus preparou vários irmãos de fora, irmãos, visita. Irmãos, e eu não vi a hora que chegasse, irmãos, a palavra que eu tinha pedido. Falei, Senhor, fala comigo, Senhor, na palavra. Senhor, se for benção, se for repreensão, Senhor, me orienta, Senhor, senão eu vou morrer na prova. Irmãos, e quando abriu a liberdade dos santos testemunhos, eu estou resumindo bastante, irmãos. Quando chegou na liberdade dos santos testemunhos, irmãos, levantou o irmãozinho para testemunhar. Ele dizia assim, Deus seja louvado, vou contar uma obra para a igreja. Irmãos, e assim ele começou a contar uma obra para a igreja. Irmãos, e ele dizia assim, Deus me mandou, Deus me mostrou um irmão vizinho da nossa cidade. Ele falou, vai lá visitar meu servo. Eu pus a caminho, irmãos, e quando eu cheguei na casa do irmão, um irmão saudável, forte, e quando eu cheguei, irmãos, ele estava deitado em cima de uma cama, totalmente inerte, nenhum dedo sequer ele conseguia mexer. Eu assustei, saudei ele com a paz de Deus, e falei, irmão, o que aconteceu com o irmão? Ele falou, irmão, eu não sei te falar, irmão, mas eu caí em cima dessa cama, faz 3 dias que eu estou aqui, irmãos, até a água tem que colocar na minha boca. Ele falou, Senhor, mas o Senhor mandou eu vir aqui, encontrei teu servo nessa situação, em cima de uma cama. E agora, Senhor? O Senhor falou no coração dele assim, meu servo, olha na parede. Irmãos, ele olhou na parede, irmãos, e quando ele olhou, irmãos, tinha uma gaiola grande, e dentro daquela gaiola, irmãos, tinha um sabiá preso. E o sabiá, irmãos, ele batia de um lado para o outro, tentando sair daquela prisão, irmãos. E o biquinho do sabiá sangrava, irmãos, e pingava no fundo da gaiola. Irmãos, ele contando a obra para a igreja. E eu no meu banco, irmãos, atencioso, ouvindo aquela obra. Irmãos, e ele falou assim, Senhor, mas o que quer dizer a sabiá dentro de uma gaiola? O Senhor falou no coração dele, meu servo, ele prendeu o sabiá e eu prendi ele na cama. Fala para ele soltar o sabiá, eu vou soltar ele dessa prisão também. Ele falou, tá bom, Senhor. Eu falei, irmão, quantos dias faz que o irmão prendeu o sabiá? Faz 3 dias, irmão. E quantos dias que o irmão está na cama? Faz 3 dias, irmão, que eu estou em cima da cama. Irmão, o irmão não entendeu. O irmão prendeu o sabiá e Deus prendeu o irmão na cama. O irmão solta o sabiá que Deus vai soltar o irmão. Eu falei, então faz o seguinte, irmão, solta o sabiá para mim, por favor. Ele foi lá, irmãos, pegou a gaiola, trouxe, vou contar do jeito que ele contou, irmão, sem aumentar, sem diminuir. Ele pegou a gaiola, trouxe pertinho dele e falou, irmão, pede perdão para o sabiá. Ele falou, sabiá, em nome do Senhor Jesus, me perdoa. Ele foi na porta, mas que dava para a rua, dava para o pomar. Ele abriu a portinha da gaiola, o sabiá voou. Quando o sabiá voou, ele sentou na cama liberto. Deus libertou ele na hora, irmãos, e ficou são na hora. E o irmão contava, irmãos, e Deus me chacoalhou no banco, e o Senhor falou para mim assim, meu servo, você vai soltar os passarinhos, ou você vai morrer na prova. Irmãos, quase que não esperei a palavra, mas esperei, ouvi a palavra. Terminou o santo culto, fui embora, chamei a minha esposa, contei para ela a obra contada. Irmãos, ela falou, então você vai soltar os passarinhos. Eu falei, amanhã, quando amanhecer o dia, eu vou soltar os passarinhos. Irmãos, foi uma noite de tormenta, uma noite de luta. Irmãos, a dor aumentou, o choro aumentou, a febre aumentou, mas amanheceu o dia, irmãos, a alegria veio pela manhã.
Irmãos, eu tinha um viveiro, eu moro numa chácara. Irmãos, um viveiro grande, dava para andar dentro daquele viveiro. E dentro daquele viveiro, irmãos, eu tinha 28 espécies de passarinho presa. Irmãos, eu entrei lá no fundo daquele viveiro e fui tocando, abri a porta e fui tocando aqueles passarinhos. Irmãos, eles foram voando, foi louvando a este Deus, foi cantando, foi sentando nas árvores. Quando saiu o último passarinho, ainda dentro do viveiro, irmãos, Deus me libertou por completo. A pressão voltou ao normal, a indisposição foi embora, a febre acabou. Irmãos, tudo acabou, os passarinhos ficaram soltos. Deus me soltou para servir Ele na terra. Irmãos, até hoje os passarinhos estão lá, eu trato dos passarinhos soltos, mas Deus me libertou por uma obra contada, e por essa obra contada aconteceu comigo na cidade de Cariaçu. Deus vai libertar alguém por essa obra. Irmãos, a obra aconteceu comigo na minha cidade e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado.